Boa noite a todos, a quem não dei boa noite ainda. Paz seja com todos, amém? Graças a Deus. Fique em pé, por gentileza, no seu lugar. Quem puder. Coloque a mão sobre a sua Bíblia. Vamos orar a Deus pedindo aí para falar conosco essa noite, amém? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra ao nosso coração. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem algo específico, meu Deus, para cada um de nós aqui essa noite. E eu oro, meu Deus, para que todos os corações, meu Deus, sejam alcançados aqui. Em nome de Jesus, Pai. E cada necessidade, meu Deus, ela venha a ser suprida pela ação do poder do Espírito Santo aqui esta noite. Em nome de Jesus, usa-me para que aquilo que o Senhor quiser falar com as pessoas, meu Deus, o Senhor possa me usar para que essa mensagem, meu Deus, seja transmitida. E que no nome de Jesus, Pai, a cada palavra, meu Deus, haja manifestação do poder do Senhor sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. E que não saiamos daqui da mesma forma de que entramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Glória a Deus. Deus é bom. Mateus, capítulo 10. A partir do versículo 34, diz assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissenção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A princípio parece uma mensagem meio forte para a gente estar falando de família, né? Então que Jesus ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Mas se nós observarmos o que Jesus ele estava querendo dizer aqui, era basicamente que ele não ia ser recebido por todos. Tanto que, da mesma forma, aconteceu com os religiosos da época. Nem todo judeu, todo fariseu que ouvia, dava atenção para o que Jesus falava. Muitos eles começavam a questionar, a falar, não, ele não é o Messias, ele não é o Salvador. Mas os milagres que ele faz? Olha as curas. Olha como que os cegos eles estão vendo, né? Por certa vez, quando ele curou um cego que era de nascença, eles questionaram ele por 2 vezes. Os fariseus questionaram o cego, falando assim, não, mas como que aconteceu? Até o ponto do cego ele ficar invocado e falar assim, ué, vocês estão querendo se tornar discípulos dele? Porque aquilo que ele tinha feito nunca tinha acontecido. O milagre aconteceu no sábado. Os fariseus eles não concordavam com obras feitas no sábado, porque sábado era o dia de descanso conforme a lei de Moisés. Mas Jesus ele havia curado. E aí eles falaram assim, não, mas tinha todos os dias da semana para ele vir aqui e receber a cura da sua cegueira, por que ele não veio? Aí a gente pensa, o cara ele era cego desde nascença, ele teve então todos esses dias que ele pode ter ido lá várias vezes e não recebeu a cura. Aí quando ele recebe a cura, o pessoal está preocupado com a tradição, né, de guardar o sábado e se esquece então da importância de recuperar a visão daquele que ficou a vida inteira sem enxergar. E ainda acusam ele, falando que ele estava cheio de pecados e ainda estava querendo dar uma lição para eles. Então, o que na verdade a gente vê era que sempre houve divisão entre aqueles que ouviam a palavra de Deus. Sejam os fariseus, os religiosos, sejam os judeus, mas nunca a palavra de Deus ela foi unanimidade. As palavras de Jesus elas não eram unanimidade entre todo o povo. E da mesma forma é com a família. Jesus então ele está falando que ele não veio trazer paz, mas que ele veio trazer espada. Por quê? Você anuncia a mensagem de Deus dentro da sua casa. Aí, talvez o pai e a mãe, eles receberam a palavra, mas os filhos não. Ou então pode ser que ao contrário, talvez o pai não recebeu a palavra, a mãe e a filha recebeu, mas o pai e o filho talvez não. E vice-versa, e há inúmeras combinações possíveis, mas também dentro das casas nem sempre é uma unanimidade as pessoas servirem a Deus. Josué, certa vez, quando eles estavam para entrar na Terra Prometida,
ele falou que aqueles que quisessem vir com ele, vamos embora. Mas se vocês não quiserem, a parte vai cada um para seu canto. Mas eu e a minha família, né, serviremos ao Senhor. Né? Isso, então, às vezes, acabou até se tornando um versículo que a gente usa bastante para falar a respeito de família. Né? Então, eu falo assim, não, Deus ele salva a casa. Quando é isso também, tem aquela situação em que Paulo, ele estava na prisão com Silas, e aí eles começaram a cantar, aí a prisão se abriu, o guarda ficou desesperado, aí já ia suicidar, mas Paulo falou assim, não, calma lá, que não vai acontecer nada de ruim. Prossiga, e aí ele falou assim, não, vou lá, vamos anunciar a mensagem lá na sua casa, e aí será salvo tu e a tua casa. Claro que ali é um caso também específico, né, que é até bom a gente frisar um pouco, porque também ali a gente não pode generalizar, falar assim, não, então se eu creio em Jesus, será salvo eu e a minha casa. Não é bem assim. Todos aqueles que estão ali na casa têm que receber a Jesus. A salvação é individual, não é um recebe e todo mundo está salvo. Então ali era um caso específico que Paulo ele estava indo na casa do guarda, que tinha recebido Jesus, que tinha se disposto a ouvir a mensagem que Paulo estava trazendo e receber Jesus. E lá falar então que todos foram batizados. E depois eu acho que a gente vai passar por esse texto. Mas então, só para que vocês entendam, o início dessa mensagem é focado em ver que há pessoas que creem e há pessoas que não creem dentro da mesma casa. E o comportamento de um com o outro vai fazer com que ou a mensagem de Jesus ela prevaleça, ou o contrário, ou então que continue do jeito que está. Ou todas as pessoas da casa elas vão acabar sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho à medida que o Espírito Santo for tocando e quebrantando cada um pelo comportamento do outro, ou então aqueles que não serviam a Deus, eles vão acabar sufocando a fé daquele que estava servindo a Deus, ou então vai continuar do jeito que está, aqueles que receberam, vão para receber a promessa de Deus, que é a vida eterna com Ele, e aqueles que rejeitaram a Ele durante a sua vida, infelizmente vão viver a vida longe de Deus. Mas então eu vou falar um pouco aqui a respeito das características entre os crentes e os descrentes. Tudo está baseado em qual é a motivação que faz com que a pessoa busque alguma coisa. Eu vou elencar aqui 5 pontos. O primeiro deles é a respeito da paz. Todo mundo busca paz. Seja quem crê, seja quem não crê. Mas o que difere é a forma como cada um faz isso. Quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, nós temos o nosso porto seguro, que é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas, muitas vezes, aquela pessoa que não crê em Deus, ela vai buscar a paz por outros meios. E o meio que muitas vezes as pessoas que não creem em Deus buscam para alcançar a paz é, às vezes, ir viajar, ou então buscar algum entretenimento. Assim, não, eu só preciso sair de perto dos meus problemas. E muitas vezes os problemas eles costumam associar à família. Assim, não, eu quero sair de casa, eu vou para qualquer lugar para poder ter paz. Quem já ouviu alguém falar isso? Então, então é isso que muitas vezes acontece. A pessoa quer paz, então ela fala, eu vou sair de casa. Seria tão bom se pudesse acontecer o contrário. A pessoa fala assim, olha, eu estou precisando de paz, eu quero encontrar com a minha família. Mas isso seria, acho que o sonho de todos nós, né? Amém. Então, uma forma, então, de nós, crentes, buscarmos a paz, está lá em Salmos, capítulo 85. Abre lá, por favor. Tem um ponto muito delicado dessa mensagem. E eu até peço que vocês tenham bastante paciência, porque tem muitas coisas espirituais do reino de Deus que elas não é o sim ou não, é o depende. E muitas vezes uma palavra a gente não pode dizer que é isso ou é aquilo. Vai depender muito de cada situação. E quando eu falo aqui a respeito de, por exemplo, a forma que os descrentes eles buscam a paz, por exemplo, sendo através de algum tipo de entretenimento, não quer dizer que o entretenimento não seja algo que o cristão ele possa buscar. Mas a questão é qual é a motivação que ele faz isso? O cristão ele faz isso como algo além daquilo que ele já fez primeiro, que ele foi buscar em Deus essa paz.
Enquanto o descrente, ele faz isso como se fosse a única forma de encontrar a paz. Ele não cogita em nenhum momento que a paz ela vai ser encontrada através de uma oração. Tem muitas pessoas que são céticas, né? Às vezes elas nem recebem oração, pensam, não creio em Deus, pronto, acabou. E aí, ou seja, então, às vezes algumas coisas que vocês vão ver aqui eu falando a respeito desses 5 pontos, a respeito dos descrentes, não quer dizer que isso aqui seja pecado, mas quer dizer que isso depende de que forma que ela vem para a sua vida. Não como se fosse o seu firmamento, mas como se fosse algo que é um extra, porque o seu firmamento é Deus. Amém? Então, Salmos 85, no versículo 8, diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Então, ou seja, a paz, ela vai ser ministrada por Deus a todo o povo. Mas não volte então para a insensatez, né, como está em algumas traduções, que creio que seja NVI, que fala a respeito da insensatez, porque muitas vezes Deus ele propõe a paz, Deus ele propõe a virtude, a longanimidade, ele propõe todas as coisas para a gente, mas ele fala assim, olha, permaneça no meu caminho, e aí muitas vezes nós viramos as costas, e aí a gente vira a insensatez, e na insensatez não tem a paz de Deus mais. Então a gente acaba agora se unindo a outro grupo. A gente já não está mais dos crentes, mas dos descrentes. E não é esse o propósito que Deus ele tem para nós. Então, isso é dito em Salmos, é dito também em Isaías. Abre lá, por favor. A gente vai abrir bastante a Bíblia aqui. Então, se você for rápido de endereços, vai ser muito bom. Todos acharam? Isaías 26, versículo 3. Mais uma vez, então, falando a respeito da paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, aonde nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa certeza, que é em Deus, é que faz com que a paz ela seja produzida no nosso coração. Então, muitas vezes, quando nós não estamos alicerçados em Deus, buscar a paz vai se tornar quase que uma missão impossível para você, porque você vai ter que recorrer àqueles outros meios. Porque em Deus já não está sua confiança mais. Às vezes há pessoas que elas estão tão céticas quanto o que Deus pode ou não fazer na vida dela, que ela nem cogita mais a possibilidade dele fazer. Então, às vezes, a pessoa você fala assim, fulano, Deus ele vai trazer paz ao seu coração. Assim, eu já busquei tanto paz da parte de Deus e não achei. Mas às vezes é porque a pessoa não se firmou nele dessa maneira. Assim, olha, eu vou confiar em Deus de todo o meu coração, até que a paz ela seja produzida em mim. Porque a paz ela é um relacionamento. Nós nos relacionamos com o príncipe da paz e ele produz a paz no nosso coração. Mas agora, se muitas vezes nós estamos apressados na nossa busca a Deus, a gente parece que está indo buscar fogo na presença de Deus, a gente ora aquela oração de 30 segundos, né? É tipo se vira nos 30 mesmo, e acha que Deus, com aquela oração curtinha, rapidão, nossa, se o Senhor não me abençoou, também eu não creio que você vai poder me ajudar não, então eu vou buscar pelos meus meios. Mas onde é que está a solidez da sua busca? Você tem que ser persistente. Lá em Lucas 18, Jesus ele não conta falando a respeito do iníquo juiz, que a viúva veio lá para poder julgar a causa dela, né? E toda vez ela ficava importunando ele. Ele falou assim, eu não obedeço a homens não, mas essa mulher me importuna tanto que eu vou atender logo a causa dela para poder ver se ela me livra do meu pé, tá? Me dá sossego. Entendeu? Que foi o que acabou que ela fazendo. E depois ele faz essa associação. Ele assim, olha, Deus ele não é injusto, Deus ele não é iníquo. Mas observem o que aconteceu. Se o iníquo ele fez aquilo que era em prol da viúva, que julgou a causa dela, quanto mais o vosso Pai, que ele é santo, que ele é justo, ele não vai fazer justiça para você não, mas seja perseverante, porque achará alguém crendo ainda na terra quando ele voltar? Né, que Jesus, estou falando aqui nas minhas palavras, mas achará alguém ainda crendo quando ele voltar para poder atender aquele pedido? Eu vi uma vez, acho que eu já comentei isso aqui, ou pelo menos com alguém, a respeito de um pregador que ele disse assim, olha, às vezes quando nós vamos buscar Deus, somos como crianças que batem a campainha de um vizinho e sai correndo. A gente bate e aí antes de Deus responder a gente já vazou. E aí Deus na hora que ele está lá poder atender, fala assim, mas cadê? E muitas vezes o que acontece? A gente vai orar, mas a gente está com pressa.
porque a oração ela não se tornou a base, mas se tornou um complemento. E aí a gente inverteu a ordem. Porque a gente tem que usar ela como firmamento, que é onde está dito aqui em Isaías, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja também em João capítulo 14, dá uma adiantada aí na Bíblia, lá no Novo Testamento, quarto livro. João capítulo 14, versículo 27. Amém? Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus estava oferecendo para os discípulos a paz que ele tinha. Imagina a situação. Jesus ele estava andando sobre o mar. E os discípulos estavam lá enfrentando aquela... Não, melhor, na verdade Jesus ele estava dentro do barco. Essa é uma outra situação. Ele estava no mar também, mas era outra situação. Jesus estava lá dentro do barco dormindo. E aí estava vindo aquela grande tempestade e os discípulos lá desesperados. Mas Jesus estava dormindo. Quem é que fica dormindo no meio de uma tempestade? Só Jesus. E aí, ou seja, ele fala assim, a minha paz eu vos dou. Aí, na hora que ele acordou, ele fala assim, ô vento, mar, né? Acalma aí, aquieta. Aí se fez bonança. Então imagine, você tem a Jesus dentro do seu coração e muitas vezes você vai buscar lá fora no mundo a paz que ele está produzindo aí dentro de você se empenhar um pouco mais em buscar. Amém? Então, outro ponto. Saúde. Parece estranho, né, colocar aqui saúde. Por quê, né? Porque tanto crentes quanto descrentes buscam médico. Mas tem um ponto importante, né? Até o pastor ele falou ali a respeito de que Deus ele dá a ele muita saúde. E isso é um fato para aqueles que buscam a Deus. Não é que às vezes a gente espiritualiza as coisas, mas a gente de fato vê essas coisas acontecendo. Não quer dizer que um crente ele não vai nunca ter que ir no médico. Mas também não quer dizer também que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já vi muitas vezes o cuidado de Deus, seja com a minha vida, seja com a vida de várias pessoas à minha volta que tem essa fé em Deus. E esse cuidado, eu via, por exemplo, tinha uma época que teve surto de, acho que é febre amarela, estava aí na região. Eu não tomei a vacina. Mas todo mundo está falando, seu Dalton, você não está sabendo do negócio? Não, tá epidemia e coisa e tal. Eles acharam o trem, acho que foi aqui na UFMG, eu trabalho na UFMG, né? Aí, não, eles acharam algum negócio aí, tá perigoso. Aí eu falei assim, eu nem estava sabendo. Mas, tipo assim, não foi por tentar Deus. A gente não faz isso simplesmente porque a gente fala assim, não, eu sou crente, Deus não vai fazer nada comigo, Deus me protege, Deus me guarda. Eu falei assim, não, mas não descuido meu, porque eu nem assisto reportagem para poder ficar sabendo, às vezes, de algumas coisas desse tipo. Então eu não sabia, eu não tinha tomado vacina e tudo mais, e graças a Deus nada disso aconteceu. Gripe é a mesma coisa, eu nunca participei de uma campanha de gripe, né? E assim, às vezes a maioria das pessoas que estava participando estava tudo ficando gripado. Eles falam que é um vírus enfraquecido, mas na verdade as pessoas pegam uma gripe lascada. Eu falo assim, não, é enfraquecido, assim, não imagino quando viesse o verdadeiro mesmo, vai ser feio. Mas enfim, aí Deus então ele nos dá saúde. Abra lá em Provérbios. Capítulo 3. Aleluia. Porque aonde o descrente ele se apoia no que diz respeito à saúde é apenas nos médicos e em terapeutas. Eles são importantes? São. Por isso que eu falo a respeito do perigo da mensagem. Eles são importantes? São. Mas Deus ele cuida da sua saúde antes mesmo de você talvez precisar ir em um desses especialistas. Amém. E ele faz milagre. Não sei, acho que foi a Alda mesmo que postou no grupo a respeito do médico. Que ele deu um testemunho lá, falando assim, dos milagres que ele já tinha visto. Né? Ele falou assim, olha, se você tem um médico que é descrente, né, você vai ter que ter... Né, eu sinto muito por você. Né? Ele queria dizer em outras palavras. Porque ele viu uma situação que estava crítica ali diante dele, né, que o cara estava lá nas últimas, e mesmo assim, por uma oração, aconteceu um milagre e ele foi curado. Né? Então, talvez para um descrente, fale assim, aqui é o fim da linha para mim. Né? Quantas pessoas que já ouviram esse tipo de diagnóstico? Chega no médico, o médico fala assim, não tem mais nada para poder fazer não. Aproveita, vai passear com sua família, aproveita, você tem só uns 3 meses de vida. Aí você fala assim, poxa,
Só 3? Assim, se você não bobear, já é 2 meses e 29 dias. E aí, tipo assim, a palavra do médico, ele acha que, tipo assim, ele está acima de muitas coisas. Não falo todos, não estou generalizando. Tem médicos que são tementes a Deus, eles creem. Mas tem muitos médicos que falam assim, não adianta você buscar nada, não. A tumba é certa. Mas não é por aí que as coisas elas funcionam. Porque quando a limitação do diagnóstico humano, entra então a provisão divina. E ela entra antes também, que é como a gente está falando aqui. Então observem lá em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Amém? Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula. Na verdade aqui, acho que tem outra tradução que está melhorzinha aí. Isto será remédio para o teu umbigo e medula, para os teus ossos. Quem tem uma tradução diferente aí? Saúde para o teu corpo. Isso. E a mulher para os teus ossos. Isso, exatamente. Glória a Deus. Ou seja, olha o que ele fala então no 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Muitas pessoas acham que pela própria sabedoria que ela tem, ela não precisa de mais nada. Fala assim, não, aquilo que eu já sei já é mais do que o suficiente e com isso eu consigo alcançar as coisas que eu preciso na minha vida. Mas assim, olha, o que Deus ele propõe é o contrário. Assim, olha, não seja sábio não, teme a Deus, confia nele, entendeu? E ele trará saúde para os seus ossos, entendeu? Você terá saúde, você terá vida. Lá em Êxodo também, segundo livro da Bíblia, Êxodo 15, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aí talvez muitos aí olhem o versículo e falem assim, então quer dizer que Deus é que traz as doenças? Porque sempre tem, gente, sempre tem as pessoas que às vezes põem para um lado e pelo outro. Vamos pensar aqui que no contexto que ele está falando é a respeito do Egito. O que aconteceu lá no Egito? Veio as pragas. Quem trouxe as pragas? Foi Deus mesmo. Mas por quê? Foi uma situação específica por causa que ele pediu para que o povo fosse liberto e o faraó não quis dar ouvido à palavra de Deus. Então ele endureceu o coração e Deus falou assim, não, então manda as pragas para poder ele ver que eu estou com você, Moisés. Para que aquilo que você está falando a respeito da liberdade do meu povo se concretize. Então foi uma situação específica em que Deus ele trouxe a enfermidade lá, tanto até que teve a morte dos primogênitos, que foi o último, né? E aí o povo ficou desesperado, mandar expulsar eles lá do Egito, mas o que Deus ele chama a atenção é, permaneçam em obediência a mim. Sempre você vai ver Deus ele chamando o povo para obediência, para observar os mandamentos, né? Uma vez eu até mandei recentemente para uma colega minha do serviço, a respeito da importância de guardar os mandamentos. Eu mandei um versículo, acho que foi até esse Provérbios 3, né? Eu mandei alguma coisa nesse sentido aí, para poder guardar os mandamentos. Aí a primeira pergunta que ela me fez foi, mas é para poder guardar os 10 mandamentos? Aí a gente ia ter que dar aquela pausa para poder explicar, porque, né, cada um vai, nem todo mundo vai entender, porque um versículo que foi dito lá em Provérbios, né, que está no Antigo Testamento, não é necessariamente para poder você seguir os 10 mandamentos, mas Deus ele tem os seus princípios. Deus ele tem a sua forma de atender ao povo. E o que Deus ele quer é compromisso com aquilo que é dele, com aquilo que Deus ele está falando. Então, no Antigo Testamento, eram os 10 mandamentos, né, era para o povo hebreu, né, judeu, né, posteriormente. Mas quando chega então em Jesus, a obediência é o que Jesus falou, por causa que ele veio para representar o Pai. Ele veio para trazer então o Novo Testamento. Não quer dizer que os princípios da velha aliança, às vezes, eles não possam ser observados. Aquilo que foi dito de bom lá, nós devemos reter. Né? Em questões de práticas, de costumes, que às vezes eram especificamente para o povo judeu, então isso a gente faz um filtro. Não, isso aqui tem que entender, por exemplo, a guarda do sábado. Né? Então, isso aqui é algo que ele falou lá no passado, tanto que Jesus muitas vezes ele veio, curou no sábado, os discípulos dele comeu espiga de milho lá no sábado. Então, a gente tem que entender, às vezes, uma coisa e outra. Então, quando se fala hoje, em um versículo de Provérbios, sobre guardar os seus estatutos e mandamentos, não quer dizer necessariamente que para nós hoje tem que ser guardar os 10 mandamentos.
mas que tem que observar o que Deus ele tem para nós nessa dispensação, para que a gente então possa fazer e atender à vontade dele. E quando a gente atende à vontade de Deus, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida dá certo. Todos aqueles que já provaram isso sabem o que eu estou falando. Quando você anda em temor a Deus, você fala assim, olha, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. É difícil? É para todo mundo. Não tem caminho mais fácil para A ou B. É difícil para todo mundo. Mas aqueles que têm aquele coração quebrantado, chega diante de Deus e fala assim, pai, eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que é difícil, mas o Senhor está comigo. A gente não pode separar uma coisa da outra. A gente acha que depende só de nós fazer. Eu tenho que fazer isso, tenho que obedecer a Deus. Assim, olha, Deus ele te chama para poder obedecer em companhia dele. Ele te pega pela mão para poder te conduzir à obediência dos mandamentos. Ele não faz simplesmente assim, olha, aqui está meu livro, você se vira, e aí quando você conseguir fazer alguma coisa aí, eu vou te abençoar. Não, Deus ele observa muito o coração de quem está chegando perto dele. Ele não faz as coisas simplesmente como se fosse uma pessoa sádica. Assim, não, sofra, faz alguma coisa do tipo aí, e aí quando estiver na última gota de sangue, aí eu vou lá e atendo. Não é assim, Deus ele atende rápido aqueles que confiam de fato nele. Felicidade. Quem gosta de felicidade aí? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então muitas vezes um descrente ele vai buscar na riqueza e no sucesso a felicidade. Às vezes você vê as pessoas que ela não para de jogar na Mega Sena achando que, não, hoje vai dar, vou fazer uma fezinha. Né? Assim, mas por que você vai fazer com dinheiro? Eu vou sumir. Assim, poxa, isso é felicidade? Nossa, é bom demais. Só. E na verdade não é bem assim. A riqueza é bom? É dom de Deus, a Bíblia fala. Mas tem que saber para que coração que ela está indo. Tem pessoas que a riqueza para ela é um câncer. Às vezes as pessoas gastam a saúde inteira dela para poder conseguir uma riqueza. E aí depois todo mundo só olha para ela pensando em o que eu posso sacar dessa pessoa. Né? O que eu posso extrair dela. Ela é tão rica, não vai fazer falta para ela. Às vezes tem funcionários que roubam o patrão, porque fala assim, não, esse patrão é rico demais, não vai fazer diferença não. Às vezes está ali operando um caixa, finge que registrou uma venda, não registrou, né? Pega o dinheiro para si. Não, o meu chefe tem, não, isso aí é chuva para quem tem capote. Aí já começa a falar o que? Inveja, né? Então, acaba que aquela riqueza que a pessoa construiu no decorrer dessa vida foi com tanta dificuldade, se desgastou tanto, trabalhou tanto, acabou com a sua vida para poder conseguir uma riqueza que depois ela fica sendo conhecida só pela riqueza e não pelo que ela é como pessoa. E é o ponto que muitas pessoas devem observar. Às vezes tem muita gente buscando tanto a riqueza, mas tanto a riqueza, que se esquece que o princípio tem que ser totalmente outro. Então, um crente pode ser rico? Pode, mas primeiro, quem é que ele está confiando? Ele confia em Deus. E ele fazendo o trabalho dele com a bênção de Deus, a riqueza vem naturalmente, não vem por esforço para alcançar. Ela vem como consequência de um relacionamento com Deus. E muitas vezes as pessoas elas se perdem muito por causa de questões de riqueza, de finanças. Né? Acham que isso é tudo na vida. É importante, mas não é tudo. Né? O que é importante e principal para nós é Jesus. Amém? Então, você abre então a sua Bíblia em Salmos 34? Glória a Deus. Salmo no capítulo 34, nós vamos ver então o que é felicidade. Amém? Salmos 34, versículo 8 diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, ou em outras traduções, feliz, o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Quem alega com essa palavra? Então está vendo que a confiança em Deus ela não é algo, não é um complemento, na verdade ela é essência. Porque quando a gente confia mesmo em Deus, a gente prova tudo isso, a gente fala assim, mas por que na minha vida antes eu buscava outro caminho que não fosse o caminho de Deus? Às vezes eu já me fiz essa pergunta assim, em outras oportunidades, eu falei assim, nossa Senhora, por que eu não te conhecia antes? Né? Porque muitas vezes a gente passa por tanta coisa, fala assim, não gente, como é que a vida é difícil? Mas a vida ela começa a ficar mais fácil quando nós temos a companhia de Deus para fazer todas as coisas. Então, é só adiantar um pouquinho no capítulo 84 de Salmos. Salmos 84, no versículo 12.
Mais uma vez, nós vemos aqui a questão de a felicidade associada com confiança. Nós vemos aqui, ó, Salmos 84, versículo 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado, ou em outras traduções, feliz, o homem que em ti põe a sua confiança. Então, assim, eu teria inúmeras. Na verdade, eu vi vários versículos. Não quer dizer que eu estou esgotando tudo só com esses versículos aqui, não. Se você procurar, no livro de Salmos, muito você vai achar a respeito de como que a felicidade ela está associada a você observar o que Deus ele fala. Porque o que Deus ele fala é uma autopreservação para o homem. Só que a dificuldade de muitas pessoas é entender que quando Deus ele fala a respeito de mandamentos, ele está falando sobre cuidado para com você. Às vezes você acha assim, mas para que eu tenho que fazer isso? Deus está me cortando o meu barato? Não é isso. É que Deus está preocupado com você e por causa dessa preocupação com você, ele então deixa os mandamentos para que você, seguindo eles, você receba a bênção. Tem muita gente coloca o coração em tantas coisas que quando ela vê, ela está totalmente destruída porque ela tentou sempre pelos seus meios alcançar todas as coisas. E nunca encontra nada. É muita perda de tempo. A gente vê, por exemplo, Salomão falando muito isso no livro de Eclesiastes. Né? Tudo é correr atrás do vento. Quando você às vezes busca fazer as coisas só por você mesmo. Né? Tem um tempo certo para todas as coisas. Às vezes o seu momento de semeadura, no que diz respeito a coisas no reino de Deus, ele está sendo bem demorado. Mas pensa que todo dia, se você está lançando uma semente, assim, não, eu vou praticar o bem aqui para o próximo, eu vou preocupar mais com a casa do outro do que com a minha, né? Eu vou fazer sempre as coisas assim dentro da perspectiva de Deus. Pode estar demorando talvez para você colher alguma coisa, mas pode ter certeza que quando você começar a colher também, você não vai ter nem celeiro para poder armazenar, entendeu? Porque quando Deus ele começa a mas Deus você fez tanto, aí você começa a olhar para dentro de si e você entende a graça. Porque a graça de Deus é você receber sem merecer algo que você não fez nada para poder merecer. Na verdade, você ainda tinha feito coisa para desmerecer alguma coisa. Mas aí Deus vai lá, ele pega e fala assim, olha, você não merecia nada, né? Mas eu vou te dar uma coisa que você nunca na sua vida você tinha condição de pagar para mim, que é a vida eterna. Quem é que pode falar assim, eu conquistei a vida eterna porque eu fui uma pessoa boa? Assim, como diz lá em Isaías, isso é trapo de imundícia. Tudo que você tenta às vezes fazer de bom, fala assim, não, aqui tá vendo, Senhor, minhas obras aqui? Fala assim, não é desse jeito. Não tem preço a salvação, você não está entendendo. É um presente que eu estou te dando porque não tem como eu colocar preço em uma coisa que não tem valor. Porque tem todo o valor. Isso é o entendimento da graça. Mas a gente só entende a graça quando a gente começa a observar o quanto Deus faz pelo tão pouco que nós fazemos para Ele. Não é uma retribuição por aquilo que nós fazemos. Mas por a gente entender o quanto que Deus faz para a gente fala assim, não, Senhor, eu quero me santificar, eu quero me consagrar, eu quero ter uma vida diferenciada, acima da média. Porque, por mais que eu não tenha condição de pagar a minha graça, mas o que eu puder fazer para o Senhor, para poder glorificar a Ti por tudo que o Senhor tem feito por mim, eu vou fazer. Essa disposição do coração. É isso que Deus está buscando. Então, em Salmo 89 também tem outra passagem, mas acho que todos já entenderam a respeito da confiança em Deus, né, para poder alcançar a felicidade. Então, o próximo ponto é o amor. Aí ele falou assim, beleza, agora a parte sentimental das coisas. O descrente, então, ele vai buscar como o amor? Nos relacionamentos. Às vezes, em um relacionamento de namoro, casamento, às vezes em um relacionamento de amizade com outras pessoas e coisa e tal. Às vezes é ali que a pessoa vai buscar o amor. Mas é uma fonte limitada. Por quê? Porque o ser humano é limitado. Quando, então, o descrente ele só considera esses dois pontos, um relacionamento com alguém ou então um relacionamento com amigos, ele tem a possibilidade de ser traído por questão de inveja, entendeu? Às vezes fala assim, não, fulano ali, né, aquele ali ele tem muita coisa, então tem inveja, começa a pensar em tudo aquilo que você tem, a pessoa às vezes está te dando umas punhaladas pelas costas, você nem está sabendo, ou então, por exemplo, ela às vezes vai se relacionar com uma pessoa. Hoje em dia isso tem acontecido muito, infelizmente, mas isso tem acontecido muito. Os relacionamentos hoje, eles têm surgido com propósitos completamente diferentes do que deveriam ser. Então, às vezes surge um relacionamento por causa de uma atração física, ou então por causa de palavras, porque eu falo isso agora, por exemplo, quem é mais prejudicado por isso são as mulheres.
eu assim, sendo homem, eu vejo como que muitas vezes os outros homens, eles comentam a respeito das coisas, não dando à mulher o devido valor. Eles olhando para ela simplesmente como se fosse um objeto de satisfação própria. Eles não olhando para ela com os seus sentimentos. Todo ser humano ele tem seus sentimentos. O homem tem os dele, a mulher tem os dela. Aí muitas vezes você vê uma desconsideração dos sentimentos do outro, simplesmente porque você se interessa pela pessoa por causa da aparência física dela. E às vezes as mulheres sofrem muito disso. Recentemente teve um caso desse, né? A mulher foi lá, suicidou, porque no dia do casamento, né, o marido não foi, né, o noivo não apareceu. Então, ou seja, colocou tanta expectativa em uma pessoa, que quando essa pessoa falhou com ela acabou então achando que não tinha mais jeito para a vida dela. Então, quando Deus ele fala assim, olha, você quer amor? Olha para a cruz. Olha lá a prova de amor que teve por você. Aí você se firma naquele amor. Você pode ter um relacionamento com uma outra pessoa aqui, e a outra pessoa talvez ela não corresponder. Mas a sua confiança não está abalada. Porque você não está esperando tudo de pessoas, você está esperando tudo de Deus. E Deus ele não deixa ninguém desamparado. Amém? Então, Deus ele faz todas essas coisas. Então, abra, por exemplo, lá em João capítulo 15, versículo 9. Vocês vão ver a mostra de amor de Jesus para com a gente. Todos chegaram lá? Amém. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Deus está falando a respeito de você obedece, você observa as leis, você guarda a palavra de Deus no seu coração e você vai ver então que você é amado pelo Pai, porque você tem aquela disposição, você tem aquela iniciativa de se apresentar diante de Deus de forma quebrantada. Então, Deus ele atende a isso, ele corresponde dessa maneira e nós somos então amados, sentimos desse amor e nós reproduzimos desse amor. Uma coisa que a gente estava orando ali dentro, e aí eu entendi assim, Deus ele colocando no meu coração a respeito o que Jesus ele fez. Ele não buscava a vontade dele, ele buscava a vontade do Pai. E por ele buscar a vontade do Pai, em outras oportunidades você vai ver ele dizendo, quando as pessoas buscavam a Deus, fala assim, olha, quem vê a mim vê o Pai, né? Então, ou seja, eu sou uma expressão tão exata do que Deus que quando você olha para mim, você vê o Pai, você vê Deus em mim. E as pessoas não conseguiam muitas vezes reconhecer isso, porque os religiosos olhavam para ele e eles falavam assim, não, esse é um pecador, ele veio da Galileia, eu sei quem é o pai, que é a mãe dele. Não, Jesus ele não é ninguém especial. Mas na verdade, cada obra que ele fazia, cada cura, cada milagre, assim, gente, mas não tem como. Será que a gente tem que esperar um outro Salvador, alguém que faça mais sinais do que esse? Porque não tem cabimento. E tudo aquilo que Jesus ele fazia, então ele estava mostrando o Pai. E aí, a mesma coisa que Jesus ele fazia, ele nos convida para fazer, que é observarmos os mandamentos, como falei, né, já falei a respeito dos seus 10 mandamentos, mas então ele fala a respeito de observar os seus estatutos de uma maneira que você se torne um espelho da glória de Deus dentro da sua casa. Então, quando você começar a fazer isso, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, mas por exemplo, mas fulano é filho de ciclano, de beltrano, por que elas fazem coisas assim tão diferentes? Né? O que tem de especial na vida daquela pessoa? Você está começando a deixar Deus refletir a glória dele na sua vida para que outras pessoas possam ver. As pessoas vão ver Deus em você quando você observa a palavra dele. Então, da mesma forma que Jesus ele mostrava o Pai, nós podemos mostrar o Pai hoje através de um comportamento desse dentro da nossa casa. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 7. Romanos, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos ver mais uma prova de amor. Todos acharam? Amém. Diz assim, versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá vendo? Jesus ele não morreu por causa que nós estávamos sendo muito bonzinhos, então ele ia nos dar um presente. A gente não merecia. Mas mesmo não merecendo, ele provou então o quanto que ele nos amou. Porque o propósito de Deus desde o princípio era ver sempre o homem na condição que estava Adão e Eva. Eles viviam ali na plenitude, eles tinham todas as coisas. Eles não precisavam ter recorrido ao pecado, eles não precisavam ter desobedecido aos mandamentos. E quando você observa, você vê que tudo aquilo que se baseia no Antigo, no Novo Testamento, a respeito de você observar os mandamentos, os estatutos, tudo isso está te remetendo de volta para o comportamento do Éden. Veja que nós hoje buscamos a vontade de Deus com certa dificuldade, por causa de como que a tentação está no mundo, como Satanás ele ainda continua tentando as pessoas para poder elas fazerem o que é errado e desobedecerem a Deus. Mas você vê que quando você vai observando os mandamentos, reproduzindo o que Deus ele queria que você reproduzisse na terra, mostrando a Deus, você está tendo um comportamento que Adão e Eva eles deixaram de ter quando eles pecaram no jardim. Então você está voltando à sua condição original. E aí qual que é o propósito de Deus quando ele fala a respeito que ele vai vir uma segunda vez? Que ele vai pegar o povo. Porque por enquanto está sendo difícil você observar a lei, os mandamentos, enquanto você está em meio de o joio junto com o trigo. Né? Aí você fala assim, meu joio está me influenciando aqui, eu não estou conseguindo ser trigo. Fala assim, não, mas isso aqui é por um tempo. É com dificuldade? É. Mas o meu propósito é que eu possa apanhar o meu trigo no celeiro e eu vou levar de volta para aquele lugar onde vocês tinham saído. Então, antes eles estavam no Éden, saíram do Éden, né, porque pecaram, mas agora, por você, pelo toque do Espírito Santo, que ele te conduz a observar os mandamentos, a lei de Deus, você, por obediência, por ouvir, por entendimento, que antes Adão e Eva eles não sabiam o que era pecado, eles não sabiam se era bom ou se era ruim, eles só sabiam que não podia. Hoje nós sabemos que o pecado é ruim, né? Às vezes as pessoas se preocupam assim, não, mas pecado às vezes é bom no início, assim, é bom no início e é ruim depois, entendeu? Porque as consequências elas vêm, quando vem, fala assim, nossa, não valeu a pena não, essa troca foi meio esquisita. Porque às vezes a gente espera muito pelo início do pecado, mas depois quando a gente vê o peso daquilo, como aquilo atrapalha o nosso relacionamento com Deus, a gente fala assim, não vale a pena. E aí, toda vez que às vezes você falha naquele ponto que você não guardou, você não observou, você fala assim, eu que estou sendo o maior prejudicado, não é Deus. Né? Deus ele não é mais prejudicado por causa desse pecado que eu estou cometendo, mas sou eu mesmo, eu estou cavando a minha própria cova. Então eu quero, de fato, fazer o que Deus ele quer que eu faça. Eu quero viver em obediência e em temor a Ele. Eu quero ter a oportunidade que eu não tive de estar lá no Éden, de poder guardar a minha santidade, minha pureza, na presença do Rei dos Reis. Então é isso que Deus ele espera de nós. Identidade. Uma outra coisa que muitas vezes os descrentes vão buscar é uma identidade que ele mesmo possa ter construído na sua vida aqui na Terra. Então, muitas vezes ele vai buscar, fala assim, eu quero ser uma pessoa de renome. Eu vou ser o melhor médico que já teve aqui. Sei lá, exemplo, né? Tem números que a gente pode citar. Mas você fala assim, eu quero ser o melhor médico. Ele vai buscando, construindo aquela reputação, porque ele acha que aquilo ali vai construir uma identidade que é única para ele. Todo mundo vai reconhecer ele por causa daquilo que ele fez. Mas com Deus é ao contrário. Ao invés da gente construir uma identidade, a gente já tem a identidade pronta, a gente só tem que descobrir. Olha só o que, por exemplo, Deus nos diz. Vai lá em João, capítulo 1. Deus é bom demais. João, capítulo 1, no versículo 11. Amém? João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós recebemos a identidade de filhos de Deus. A gente não tinha nascido de Deus. Vamos entender isso, né? Todo mundo fala assim, mas eu sou filho de Deus. Só por existir a pessoa fala assim, eu sou filho de Deus. Não é bem assim, né? A filiação de Deus ela vem a partir de um novo nascimento.
Novo nascimento não é na versão reencarnacionista que muitos espíritos dizem aí, né? Que você morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Não. Mas ele fala a respeito de nascer de novo, como se assim, olha, eu tomei uma decisão através de ouvir aquela mensagem da palavra de Deus e eu quero morrer para o que eu era até então. E a partir daqui, eu quero nascer de novo, porque Deus está me dando essa condição de me tornar filho dele através da minha obediência à palavra dele. Então nós recebemos uma identidade, que é a identidade que quem conquistou por nós foi Cristo, porque ele que é o Filho de Deus. Mas quando nós recebemos a Cristo em nós, e o Espírito Santo que estava em Jesus Cristo, ele passa a habitar em nós, nós então nos tornamos Cristo, né? Como Cristo, né? Por causa que aquilo que Jesus era, então nós nos tornamos. Por causa daquilo que ele fez, não por causa daquilo que nós fizemos. Outra mostra, vamos lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Amém? Diz assim no versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para que todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós vemos aqui mais duas características a respeito da nossa identidade que nós vamos descobrindo em Deus, que é ser sal da terra, ou seja, ser o diferencial. O sal é o que salga, né? Ele fala aqui a respeito de, se você não salga, então para que você está prestando? Né? Então, porque as pessoas vão ver algo diferente em você, e não é por causa que você é bom, é porque Deus é bom. E você está reproduzindo as obras dele. Então, por causa de Cristo em sua vida, você está exaltando a Deus e você está temperando o mundo. Você está mostrando para o mundo que aquilo que existe aqui, que é natural para as pessoas verem, não se baseia só naquilo. Tem um sal na terra, que é aqueles que creem na palavra do Senhor. E eles também são a luz do mundo. Porque Jesus ele disse em outro versículo, que ele fala assim, olha, enquanto eu estou na terra, eu sou a luz do mundo. Mas vai ter um momento que Jesus, ele saiu. Mas só que ele saiu, o Espírito Santo que estava nele, continuou com nós. Ele é Deus habitando em nós. E aí, nós hoje somos luz também. Então, a luz, o que ele falou aqui? Você coloca no lugar alto, você não vai esconder a luz. Por causa que aquelas obras que você pratica, elas que vão ser observadas pelas pessoas, e o foco, lembrando, o foco tem que ser glorificar a Deus, não é para glorificar você mesmo. Você fala assim, tá vendo as minhas obras aqui, ó? Olha aqui como é que eu sou bom. Não. Você, tá vendo as minhas obras? Eu não tinha condição de fazer nada, mas Deus me deu condição de fazer. Então aí você começa a glorificar a Deus, que era o que Deus ele queria fazer. Revelar Ele, a terra, primeiro através de Jesus, agora através de nós, fazendo as mesmas obras que Ele nos colocou para poder fazer, nos firmarmos, confiarmos nela, para alcançarmos a paz, termos saúde, felicidade, amor, identidade. Quer mais o quê? Eu escrevi algumas coisas que, né, como eu já até falei em alguns momentos aqui, a respeito de o descrente, ele muitas vezes confiar simplesmente na força do seu braço. Ele não vai ver o que ele pode alcançar em Deus, a sua dependência de Deus. Porque quanto mais você depende de Deus, mais você deixa a imagem dele ser construída dentro de você. Agora, quando você vive uma vida só para fazer aquilo que você queria fazer, o que você vai estar mostrando para os outros é exatamente quem você é. E não é a sua identidade em Deus que você vai poder mostrar. Não estou dizendo também que a personalidade das pessoas ela precisa ser alterada. Às vezes algumas correções é necessário fazer. Às vezes tem gente que é muito estourado, né? Qualquer coisa já começa a brigar, acha ruim. E às vezes ela não se preocupa com o outro. Porque na minha simplicidade, eu entendo que quando você tem uma facilidade muito grande em se irar, você não ama o próximo. E quando você não ama o próximo, você está descumprindo os mandamentos. Porque o mandamento não é ame ao próximo lá, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu às vezes sou uma pessoa muito irada, que qualquer coisinha já me tira do sério, então eu não estou amando o próximo. Então, se é uma distorção da sua personalidade, é algo que aflorou demais que você precisa
chegar nos eixos através do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Mas você vê que se você depender de Deus, Ele vai conseguir endireitar essa situação. Porque quando você começa a fazer aquilo que não agrada a Deus, Ele te fala. E quando você ouve aquilo que Ele está falando, você fala assim, tá bom, pai, eu entendi. Não é mais ou menos por esse caminho, eu vou dar uma ajustada. Porque agora quando você... É como se fosse tipo um alerta, né? Acho que eu falei isso aqui algumas vezes. É como se fosse tipo um alerta, Deus falando assim, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal. E aí sempre quando você observa isso, você fala assim, não, tá bom Deus, eu vou endireitando. E você vai vendo que naturalmente as coisas vão acontecendo. Não é porque você fala assim, estou forçando para dar, entendeu? Mas é porque você vê que Deus está falando no seu coração. Se você às vezes recusa muito a voz de Deus que está no seu coração, te falando a respeito daquilo que Ele está tentando te conduzir para te mostrar o caminho de obediência na lei dele, você então acaba se tornando surdo à voz de Deus. Eu creio que ninguém aqui quer se tornar surdo à voz de Deus, muito pelo contrário. Quanto mais a gente ouve, mais a gente dá atenção à palavra de Deus, mais Deus fala com a gente. Então, e quando Deus vai falando mais, a gente pode obedecer mais e a gente pode representar cada vez melhor Ele aqui na Terra. Amém? Tudo que nós precisamos vem de Deus, né? A gente não pode achar que as coisas vêm pelo nosso esforço. Deus, Ele abençoa o nosso trabalho, então por causa do nosso trabalho nós conquistamos as coisas. Não é só por nós, é Deus operando em nós e nós alcançando essas coisas. Então por isso que a bênção de Deus ela está presente em todas as coisas. Quando Deus ele falava a respeito do dízimo, não que eu esteja pregando aqui a respeito do dízimo, mas era uma forma de você representar tudo que você colheu em uma pequena parte percentual para que você pudesse abençoar tudo aquilo que você tinha. A gente observa isso que nem antes de ter a lei, porque os mandamentos veio depois com Moisés, coisa e tal, mas em Abraão mesmo, ninguém tinha falado nada para ele, mas ele foi lá e trouxe uma oferta para Melquisedeque, né? Então, ou seja, ele mostrando a importância, ele entendeu a importância de reconhecer a Deus em todas as coisas. É uma forma de você atribuir honra àquele que é digno de toda honra. Que é você reconhecendo a Ele nessas coisas, né? Abel e Caim também, outro exemplo. Estavam ali diante de Deus, um trouxe uma boa oferta, outro trouxe uma má oferta. O que eles estavam querendo dizer para Deus é, olha, eu te considero muito, um diz, o outro fala assim, olha, não te considero muita coisa não, só dá uma coisinha aqui, e se eu quiser, aí ele foi fazer assim, Caim, você podia ter oferecido algo melhor e eu poder te receber da mesma forma que eu recebi Abel. Por que você escolheu deixar o pecado bater na sua porta, né? Então, o que Deus estava tentando mostrar ali é que quando você observa princípios de você reconhecer isso, você fala assim, Senhor, o Senhor que me deu tudo. Então, eu consagro tudo isso ao Senhor. É uma forma de amor a Deus. Só finalizando então, irmãos. Aqui eu apresentei 5 pontos. Apresentei então 5 pontos da diferença entre um comportamento de um descrente e um de um crente, apesar de que todos eles podem se basear em uma só coisa. Quer dizer que o descrente, ele não considera a possibilidade de Deus ele fazer alguma coisa em sua vida. Enquanto o crente, ele vai fazer totalmente o contrário. É por eu confiar em Deus em todas as coisas que eu vou alcançar aquilo que eu preciso na minha vida. E quando nós fazemos isso, nós então podemos mostrar dentro da nossa casa que as coisas elas podem ser diferentes. Muitas vezes nós vamos ver crentes querendo fazer aquilo que os descrentes fazem dentro de casa e querendo que as pessoas elas venham a alcançar a salvação. Assim, mas peraí. A pessoa chega, ouve lá o culto, abençoado, glória a Deus. Aí chega em casa, vê uma meia fora do lugar. Mas que absurdo essa meia fora do lugar! Não é possível que está aqui. Assim, não, peraí, mas aí a pessoa é descrente. Assim, não, mas aí você já está querendo que a pessoa ainda entregue a vida para Jesus, ela não consegue nem ver Jesus em você. Então, se dentro da casa há pessoas divididas, como nós vimos lá em Mateus 10, que Jesus ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada, se a casa então está dividida, se tem os que creem e os que não creem, o que os que creem têm feito que mostram algo diferente, que tem salgado, né, como diz lá em seu sal da terra e a luz do mundo, em que tem salgado, em que tem iluminado a casa, você ser crente? Você tem agido correspondentemente a isso, ou você tem dado um mau testemunho dentro de casa ao ponto da pessoa olhar e falar assim, eu prefiro ser descrente, porque desse jeito aí não dá não. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, tem crente chato. Isso aí todo mundo já deve ter visto, mas tem crente chato. Não quer dizer que a pessoa não seja boa.
Às vezes tem pessoas que têm uma boa intenção, mas não sabem como é que conversa. Então, às vezes, ela abre a boca, só sai condenação. Você vai para o inferno, você não vai ter salvação, você não vai ter a vida com Cristo. Aí fala assim, peraí, mas Jesus, o que ele falou a respeito do julgamento? Ele falou assim, olha, eu não vim julgar. As minhas palavras estão aí para dar testemunho a respeito de mim. Vocês viram tudo aquilo que eu fiz, mas essas palavras, as minhas obras, as minhas atitudes, elas estão aí como testemunho a respeito de que existe uma vida comigo lá no céu. Agora, elas estão dando testemunho, eu não preciso julgar. Jesus, ele poderia ter julgado, por exemplo, Maria Madalena. Estava lá, né, para poder... Eu não sei se é Maria Madalena, é Maria. Não sei se é Maria Madalena. Aqui estava para ser apedrejada lá, que eles falaram que ela tinha pecado. Então, ou seja, pela lei de Moisés, né, que até então é o que vigorava, ela tinha que ser apedrejada. Mas o que Jesus ele fez? Ele não emitiu um juízo, mas ele também não julgou, ele não falou exatamente o que ele queria, mas ele deixou que as pessoas julgassem a si mesmas. Porque quando ele fala, aquele que tem o pecado atire a primeira pedra, então ele estava fazendo as pessoas fazer uma autoanálise do que elas estavam julgando daquela pessoa. Ele estava mostrando um comportamento de julgamento diferente do que era no passado. Porque no passado era, pecou, lança a pedra, entendeu? Mata esse incircunciso aí. Tira ele do meio da congregação, porque ele está sendo a batata podre do saco aí. Então era isso que acontecia antigamente. Mas só que Jesus ele veio fazer o contrário. E muitas vezes a gente vai falar a respeito do evangelho dentro da nossa casa, é uma coisa vergonhosa. Porque aí só sai condenação da nossa boca. Às vezes, quando, tipo assim, faltou os argumentos, aí você começa a xingar, você entra no mesmo nível que a pessoa. Aí você assim, com esse testemunho, você vai alcançar muita gente para Jesus, só que não. Porque para Jesus mesmo, se você estivesse observando o que ele está falando ali, você estaria vivendo uma vida melhor, e aquelas pessoas que estão vendo o seu comportamento, elas vão falar assim, existe Deus. Deus ele não é um mito, Deus ele é uma realidade. Porque o que ele está fazendo na vida daquele irmão, pai, mãe, filho, sei lá quem for, seja lá quem for, o que está fazendo na vida daquela pessoa ali, é só Deus mesmo que pode fazer. E aí, por causa do testemunho daquele dentro de casa, eles vão falar assim, olha, eu quero também entregar a minha vida para Jesus e trilhar o mesmo caminho que esse familiar meu tem trilhado. Então, nós reunimos aqui as pedras para poder apresentar a família no altar de Deus, mas quantos estão dispostos a fazerem os sacrifícios que são necessários dentro da sua própria casa, mostrando para as pessoas, não para um reconhecimento próprio, mas para um reconhecimento e glória de Deus, que o comportamento de Deus ele está sendo totalmente impresso em você. Que as pessoas elas olham para você e elas veem Deus. Que as pessoas olham para você e veem algo diferente ao ponto de querer a mesma coisa que você tem. Ainda mais a gente falando em um mundo onde a inveja predomina muitas vezes. As pessoas olham e às vezes falam, nossa, eu queria ter tudo aquilo que a pessoa tem. E às vezes falam, qual que é a fórmula do sucesso? Né? Às vezes as pessoas querem saber. E aí você poder falar assim, meu sucesso é Jesus. Então, mas não por causa das suas palavras, que às vezes as pessoas falam muito e fazem pouco, mas é por causa de um comportamento. Tem até uma frase que é bem conhecida, acho que talvez muitos devem conhecer, né? Pregue em todo o tempo, se necessário use palavras, porque às vezes você não está falando necessariamente, mas as suas atitudes elas estão mostrando um comportamento e quem você é. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem, que essa busca pela conversão de um familiar ou pela entrega dele a Jesus, que isso seja algo que parta de uma visão primeira de você, né? Você tem uma mudança de comportamento pela palavra que você tem ouvido, porque Jesus ele disse isso, vocês estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. E por essa palavra estar te limpando, você então pode mostrar o que é Jesus para as pessoas. Amém? Fique de pé, por gentileza, no seu lugar. Glória a Deus. Você que quer fazer uma oração pedindo a Deus para que Ele possa te dirigir nesse processo, porque isso eu creio que é um processo, a santificação, um viver de forma diferenciada, como diz as Escrituras, observando os mandamentos, os estatutos de Deus, isso é... Opa, desculpa, minha página da Bíblia caiu. Isso é uma atitude, um princípio que você deve observar
e muitas vezes você tem sentido dificuldade de fazer com que isso vá à frente. Você quer, às vezes, que a pessoa ela dê atenção à voz de Deus, que ela venha ouvir a palavra de Deus, mas muitas vezes você tem tido dificuldade de dar um bom testemunho dentro da sua casa. Então, se você está nessa situação, feche seus olhos e ore a Deus pedindo a Ele para te dar condições de poder fazer isso. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida aqui esta noite. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que seja derramado graça e unção sobre nós, para que possamos, Pai, reproduzir as mesmas obras que o Senhor reproduziu aqui na terra, quando esteve aqui, ó Pai, pregando, anunciando a verdade e mostrando a verdade em si próprio, mostrando as obras do Senhor, que elas vinham somente porque o Senhor deu condição de Jesus praticá-las, para que da mesma maneira nós possamos fazer isso em nossas casas, que nós possamos dar um bom testemunho diante da nossa família, que aquelas pessoas, meu Deus, que nos conhecerem, elas possam conhecer a Jesus, elas possam conhecer a Deus, porque nós temos buscado fazer as mesmas obras do que o Senhor, não para um reconhecimento próprio, mas para o reconhecimento do Senhor e para a glória do Teu nome, porque nós sabemos que não há melhor caminho do que os Teus, Pai. E somente através de um viver santo que nós encontraremos esse caminho e poderemos, Pai, viver uma vida para testificar o nome santo do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, da Tua manifestação, da Tua bondade sobre a vida de cada um de nós, para nos dar essa condição de podermos testemunhar em nossa família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, por favor.